Olá, você que nos vê e nos ouve. Esse é o NEPcast, o podcast da Secretaria de Saúde de Caruaru. No NEPcast de hoje vamos falar sobre saúde e garantia de direitos da pessoa idosa. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru, em parceria com a SES Unita. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico e professor universitário, e estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita alegria o nosso convidado, Roberto Gersino, que é líder comunitário, presidente do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, e também está na coordenação da Política da Pessoa Idosa, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru. Seu Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Para a gente é sempre um prazer poder participar de momentos como esse, levando à comunidade como um todo o conhecimento daquilo que nós podemos partilhar no dia a dia, que é a política da pessoa idosa. Política essa que nós precisamos estar atento a cada instante, a cada dia, a cada momento. Porque, afinal de contas, a cada segundo as pessoas estão envelhecendo. E nós precisamos estar atentos para que a política de garantia de direitos e a qualidade de vida dessas pessoas possam ser preservadas. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da saúde e da garantia de direitos da pessoa idosa, que é um tema de extrema relevância no cenário atual de envelhecimento da população e da necessidade de garantir o bem-estar e a qualidade de vida dessa parcela da população. Acho que a gente precisa partir de uma premissa muito importante, né? As pessoas estão nascendo menos e envelhecendo mais. A gente está caminhando para uma população mais envelhecida, né? Menos jovem e mais envelhecida. E aí, quais são os desafios que a gente enfrenta nesse processo de cuidado da pessoa idosa? Meu querido, os desafios são múltiplos, né? A conscientização da população, esse é o pontapé inicial. As pessoas não estão preparadas para esse momento. Nós temos visto que, dentro de um diagnóstico que nós conseguimos construir, nesse ano 2022 para 2023, caminhando para 2024, nós percebemos naturalmente que está nascendo menos crianças, está envelhecendo mais adultos. Os desafios são grandes. 2030, que está aí bem pertinho, faltam apenas 7 anos, já temos a população de pessoas idosas superando o adolescente de 15 anos abaixo. Então, já está mudando por completo essa visão, esse panorama. E, infelizmente, o próprio jovem, ele precisa estar se empoderando disso, porque o que está acontecendo daqui a mais algum tempo, que é 2050, é quando o jovem de hoje está já ficando adulto e idoso, é a preparação do espaço que ele vai conviver. Ele tem que preparar o seu envelhecimento. E essa visão ninguém está tendo. Isso de um modo geral. Isso nós partimos da premissa da educação, da saúde, da assistência. Um simples fato, um simples ato do jovem hoje poder acolher a pessoa idosa num travessado de uma avenida, num assento de um transporte coletivo, num bom dia a esse idoso de hoje, essa falta dessa cumplicidade fará com que ele só sinta falta quando estiver chegando a sua fase de idoso daqui a algum tempo, que não vai demorar muito. Então a própria alimentação que hoje nós estamos ingerindo contribui para isso. A nossa própria convivência do dia a dia, a paciência, a escuta, a tolerância, tudo isso faz com que vá cada dia mais ficando mais complicado. Porque o envelhecimento ele não se dá apenas na idade. Nós trabalhamos as políticas públicas, essa consciência, dentro do parâmetro de idade de cada um,
que é acima dos 60 anos. Porém, os direitos estão muito sacrificados, que só são mais depois dos 65 anos. Mas, muitas vezes, temos pessoas com idade bem menor do que isso, mas já envelhecido pelas suas próprias ideias, suas próprias conclusões, seu próprio ver da vida, seu próprio comportamento, já lhe faz uma pessoa idosa. A gente tem uma cultura brasileira muito voltada para a juventude, né? E para essa prolongação dessa longevidade. Como o senhor bem disse, a velhice ela termina sendo algo muito distante e muito fora da vista. Então a gente lembrar desse fato de que um dia a gente vai envelhecer, um dia a gente vai sair da nossa idade produtiva, um dia a gente vai precisar se aposentar. E todas as escolhas que a gente fez durante a nossa vida, o que a gente comeu, quais foram os nossos hábitos, se a gente foi sociável, se a gente foi mais recluso, se a gente fez uma atividade física, tudo isso vai determinar o idoso que nós seremos lá na frente, né? A negligência, inclusive, que a gente teve com o direito das outras pessoas idosas, a gente vai poder pagar quando a gente for idoso. Você faz uma observação agora muito interessante. Desculpa. Tudo na vida é semeadura, é plantação. Nós somos agricultores permanentes. Nós temos o direito e a possibilidade e a oportunidade de coletar a semente, de escolher o solo fértil, de colocar aquela semente naquele solo fértil e cultivar. E na hora certa, fazer a colheita. Esse dom nós temos, esse direito nós temos, está aí aberto as oportunidades para que possamos fazer essa plantação em nossas vidas. A gente tem encontrado muitos resultados negativos na vida das pessoas, que nos serve até de exemplo, de filhos que dizem, quando são indagados porque não cuidam dos seus pais, que retratam a vida que teve, regrada a violência, a castração de direitos, a penalidades enquanto filhos, e hoje não tem a mínima condição de devolver ao seu pai, à sua mãe, aquilo que eles merecem hoje pelo dia a dia vivido. E aquilo nos causa um impacto muito grande e nos deixa triste. E às vezes a gente tenta conversar com esse filho, sensibilizando ele da tarefa, da obrigação enquanto filho. Mesmo não sendo enquanto filho, mas enquanto ser humano. Para cuidar bem daquele ente que está ali, precisando do seu acolhimento. Mas eles relutam, porque quando criança, sofreram maus tratos, desprezos. Então tudo isso são um respaldo negativos que o idoso poderá ter no amanhã. Então o jovem de hoje, ele tem que pensar muito bem, esses espaços que são abertos para a gente, é de muita importância, porque a gente consegue não falar para o idoso só. A gente consegue falar para o idoso e para o jovem que vai ser idoso amanhã, para que ele possa preparar o seu caminho, para que ele possa saber de que tudo que nós fazemos hoje tem respaldo amanhã. Eu não posso viver o amanhã, claro que eu não posso viver, mas eu vivo hoje intensamente, pleiteando o que poderá vir amanhã. Se eu não caminhar por esta vareda da vida, naturalmente, se eu não conseguir fazer hoje algo concreto, que eu possa ter respaldo na manhã, como é que eu posso investir na vida minha e de outras pessoas? Então, esse espaço que nos é concedido, a gente fica muito grato, porque tem certeza de que estamos preparando o caminho de alguém para que possa amanhã ter esse resultado. Eu acompanho de perto, né, o trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e sei bem como é esse movimento, né, inclusive desse debate intergeracional, de chamar a atenção da população de Caruaru em prol desse envelhecimento saudável, né, compreendendo esse envelhecimento sobre essa analogia tão bonita que o senhor trouxe, do que a gente está semeando e o que a gente espera colher lá na frente. Até porque não adianta
semear uma coisa e esperar colher outra, né? E de como esse trabalho tem sido muito importante, inclusive nesses debates intergeracionais, de trazer essa consciência da população que não é idosa em prol desse processo de cuidado da pessoa idosa de hoje e os idosos que vão vir amanhã. Nós trouxemos, durante esse período agora, que foi o mês de outubro, nós trouxemos muitas reflexões, inclusive formação, para profissionais que lidam nesse caminho. Porque uma coisa é você cuidar da condução da vida da pessoa idosa. Outra coisa é você poder se preocupar com quem se preocupa com esse caminho. Eu tive a oportunidade de uma das formações que teve recentemente na área da saúde e uma assistência social nos agradecer pelo trabalho que teve feito em Caruaru, através do Conselho, com a doutora Sálvia Campelo e outros profissionais que vieram lá da UFPE e do Hospital Oswaldo Cruz, da formação de orientação para os profissionais da área da assistência, educação e saúde. Então a gente, quando prepara os profissionais para que possam lidar bem com essa causa, nós temos a certeza de vida, longevidade para os idosos e para quem está nessa formação hoje. Porque essa preparação hoje do jovem para que possa ver a vida do idoso, ele nada mais está fazendo alguma coisa do que verificando o próprio espelho da vida dele. Certa vez nós estávamos numa reunião e alguém colocava, é impressionante, colocava dentro de um ataúde um espelho e convidava alguém para ver a morte de uma instituição, que era uma associação. E o curioso ia ver quem tinha morrido. E quando se deparava com aquele ataúde, que olhava, tinha um espelho no fundo do ataúde. Então ele próprio estava enterrando aquela associação. Então quando hoje o profissional, quando a pessoa jovem, quando o estudante se preocupa com a causa da pessoa idosa, ele está preparando para que a vida dele não vá para aquele fundo de ataúde nem tão cedo. Então a gente tem essa preocupação e até agradece quando vemos alguém jovem com essa preocupação. Porque hoje eu estou com meus 64 anos, caminhando para 65. Eu tenho certeza que tudo que eu faço hoje não é para minha coleta. Tudo que eu faço hoje é para que alguém possa tirar proveito disso. E eu não tenho dúvida de que em 2050, quando a pirâmide da vida está invertida, com mais idosos do que jovens e crianças, eu talvez não esteja mais lá. Mas com certeza o caminho que eu tentei colocar, o tapete que eu tentei forrar para que alguém possa caminhar, talvez alguém vai desfrutar e pelo menos lembrar, não de Roberto, mas das ações, das atitudes, daquilo que eu planejava para que alguém pudesse ser beneficiado. Então a gente tem a certeza de que o caminho está sendo construído. E esse período que nós estamos passando agora, do mês de novembro, ele traz muita reflexão também, porque nós sabemos que enquanto o Roberto, enquanto o Leandro, se preocupa com esse caminho da pessoa idosa, nós temos muitos homens que estão se esquivando de se preocupar com seu próprio existir. Nós fizemos alguns trabalhos junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é onde trabalha a qualidade de vida do ser humano, do idoso. E temos visto o quantitativo da masculinidade muito reduzida. E precisamos fortalecer isso. Porque a velhice não só abraça as mulheres. Todo ser vivente, ele vive para que possa chegar à velhice, à sua idade. Então precisamos fazer um trabalho ainda muito grande para que possamos pescar. Precisamos fazer o trabalho que lá na Bíblia está escrito, não sou conhecedor da palavra, mas os missionários são pescadores de homens. E essa pesca que tem que fazer para que possamos dar uma qualidade de vida melhor a todos, por igual. Então, eu tenho agradecido muito a você, jovem, quando se junta a Roberto, ao conselho, para que possamos, a coordenação, para que juntos possamos trabalhar
essa qualidade de vida com dignidade para o ser humano, para o idoso e o homem em especial, porque foi o provedor de muitas famílias no passado. Hoje, com a qualidade de vida, onde não se faz distinção de masculinidade ou de mulher, todos hoje têm o mesmo espaço de trabalho, de disputa, de condição de vida, mas ainda o homem procura menos se cuidar. A gente tem uma cultura do machismo que empurra esse processo de cuidado de saúde do homem não para promoção e prevenção, mas para quando a doença já está batendo ali na porta, né? Seja com questão ao câncer de próstata ou com relação às doenças como hipertensão ou diabetes, que são sobre um processo de cuidado negligenciado durante a vida, né? E quando a gente fala sobre a saúde do homem idoso, é muito pertinente a gente falar do Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata e sobre como é que esse homem se percebe como agora, uma pessoa idosa, não mais necessariamente um provedor, né? Um agente ativo nessa questão de prover a família, mas agora ele está precisando ser cuidado, né? E é exatamente essa parte do ser cuidado que nós estamos caminhando para uma nova geração que já vem com esses cuidados se preocupando, né? O idoso hoje, dos seus 65, 70 ou mais, ele ainda tem a visão arcaica, um pouco ainda. Não em sua totalidade, né? Mas muito ainda tem sua posição arcaica em procura desse tratamento. O toque, para muitos, é um bicho de 7 cabeças. Jamais poderá chegar até lá. Mas tem que se conscientizá-lo que isso é preciso. Já existem outras maneiras de fazer os exames. Exato. Que eles podem, que é o PSA, não é isso? Isso, exato. Que ele poderá fazer. E às vezes você vê o quanto a ignorância às vezes é tanta que muitos homens não fazem o toque e não acreditam no PSA. Que contradição é essa? Não é? Então não faz o PSA porque no nosso do sangue ele não vai identificar um problema. Mas não faz o toque. E quando vem constatar o mal, infelizmente, já é no final. Às vezes é reversível e às vezes não é. Mas nada que um trabalho de conscientização junto a esses grupos, não é, familiares. Nós temos uns núcleos que eu sou fã deles, eu abraço. Eu, quando estava na associação de bairro, eu abri as portas muitas vezes e continuo defendendo, que é o NASF. O NASF ele tem um poder de chegar nas famílias extraordinária. Nós temos os agentes de saúde que estão todos os dias na casa das pessoas. Defendo muito, gosto muito de conversar com elas. Eu sou um cara muito ligado aos assistentes sociais dos serviços de proteção à pessoa idosa, dos CRAs, porque estão constantemente nesse convívio. Então, são os agentes que poderão flexibilizar um pouco mais a mente desses idosos para que possam, na verdade, aceitar o tratamento, as decisões médicas, e quando existe uma decisão médica para um tratamento, não é por acaso. Até porque o acaso, na minha concepção, ele não existe. Tudo tem uma razão de ser, de existir, de estar, não é? Então o que nós pensamos ontem, a gente não consegue, podemos pensar, não executar. O de amanhã é uma coisa que pertence ao Papai do Céu. Então hoje a gente tem que fazer ele intensamente, né? E, consequentemente, fazer com que cada vez mais possamos sensibilizar as pessoas dos seus deveres, das suas missões, para que possa ter uma qualidade de vida com mais acerto. A gente tem falado muito sobre o protagonismo que a pessoa idosa tem nesse processo de cuidado, né? Inclusive na garantia de direitos, de conhecer os seus próprios direitos. O senhor falou tão bem desse movimento que aconteceu em outubro com relação à Semana Alusiva da Pessoa Idosa, todas essas ações que foram realizadas. Mas como é que a família e a comunidade podem contribuir para o bem-estar dessa pessoa idosa? Uma das coisas fundamentais, meu querido Leandro, é o acolhimento. É o ouvir.
é atenção. Uma das coisas que hoje ninguém está tendo mais é paciência. O idoso, por sua vez, ele às vezes ele passa a ser um pouco meio exigente, intransigente, e que acha que ele sabe de tudo, não quer ouvir conselho de ninguém, porque conselho já tem para dar, né? E às vezes ele quer uma devolutiva de um filho, do neto, da mulher, alguma coisa no tempo dele, né? E nunca aceitar o tempo da outra pessoa. Cabe a gente, mais novos, até me coloco como mais novo, cabe a gente mais jovem, mais novo, ter esse entendimento, que é o difícil, que é a paciência. Esse exercício da paciência, ele é complicado, mas não é impossível. O exercício da paciência no jovem de hoje vai lhe condicionar a ser o idoso de saúde mental melhor no amanhã. Porque se ele hoje é jovem, é novo, e não tem ainda a condição de poder ter um exercício de mente para ouvir, para entender, para ensinar ao idoso a sua condição. Então, quando ele chegar na parte adulta, idosa dele, vai estar tão ou pior do que o idoso de hoje. Então, por exemplo, na parte de mídias, hoje o mundo ele está avançando muito imediatamente na parte de mídias. E todo mundo precisa de um celular, de um computador, de um sistema, entrar numa página. E o idoso ele não tem essa paciência, nem a tolerância de pesquisar para fazer. E quando precisa, que pede auxílio a uma pessoa mais jovem, a pessoa jovem apenas pega o equipamento, digita, resolve e devolve a ele. Então, essa paciência de ter a conversa dessa intergeracionalidade é o que dificulta muito mais ainda. É difícil? É. Mas é possível que nós possamos, aos poucos, ir tentando caminhar passo a passo, passos longos, para que possa esse entendimento da intergeracionalidade poder acontecer. Essa é a forma que a família, que os netos, que o vizinho poderá muito bem fazer. Eu tinha um projeto com Dona Sônia Alten aqui em Caruaru, que foi até bom nós conversarmos agora, que me vê essa lembrança novamente, e podemos, quem sabe, colocar isso em prática. Que era, não seria um prêmio, mas seria uma forma de uma bonificação, de alguma forma, para quem cuida do idoso. A gente pensa na casa do centro-dia, a gente pensa em LPI institucional municipal em Caruaru, mas também podemos pensar em algum projeto de quem tem um vizinho idoso poder acolher, ajudar. E essa, como está tendo agora a família acolhedora para a criança, poder existir a família acolhedora para o idoso, para que ele possa lá no habitat dele, na comunidade dele, ter aquela pessoa que possa acolher, ajudar, cuidar, tratar bem ele e essa família poder ser beneficiada de alguma forma. Então, dessa forma, eu acredito que nós possamos ter dias melhores para muitas pessoas idosas. E é uma perspectiva muito, muito importante, né? A gente vislumbrar esse futuro possível de pessoas idosas mais bem cuidadas, mais bem cientes de seus direitos, né? E com a vida mais ativa. E infelizmente a gente vai ao fim desse episódio e queria agradecer, Sr. Roberto, por estar conosco hoje e de compartilhar sua sabedoria. E queria deixar o microfone aberto para seus agradecimentos e suas considerações finais. Meu querido, o tempo passa tão rápido, né? Eu quero agradecer muito a saúde, a Secretaria de Saúde, na pessoa do nosso querido George, a você, ao Ellison. Esse mês de outubro eu volto a focar de novo. Conseguimos dar formação a 65 cuidadores de pessoa idosa através da Secretaria de Saúde. Isso é muito importante. Nós conseguimos implantar uma sala de EJA para a pessoa idosa. Nós conseguimos dar formação a tantos profissionais da assistência, educação e saúde e SPM. Então, somos gratos. Estamos fechando o ano, fazendo um grande convite, meu querido, para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, junto com a coordenação, fecharmos o ano com uma grande reunião
prestando conta de todo o serviço realizado por esse grande conselho, pelo nosso conselheiro, que eu digo sempre, são minhas paixões. E muito obrigado, que Deus abençoe e um cheiro no coração de cada um de vocês. Então finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante da saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário Acesa Unita, com o apoio técnico de Rafael Torres, ao nosso convidado e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima!